Boa noite para todos nós. É um prazer muito grande estar hoje aqui na presença de todos, para que a gente possa ter a possibilidade de juntos conversarmos sobre este tema, que é um dos pontos assim mais discutidos que a gente tem tido nos últimos tempos dentro de doutrina espírita. E muito comum, quando a gente trata sobre a questão da chamada transição planetária, as pessoas logo vão para a parte da migração planetária. Porque a migração realmente, de todas as etapas da transição, é a que mais chama a atenção. Então a gente muitas vezes fica muito focado na migração em si, esse mecanismo que tem dos espíritos que saem de um mundo para outro mundo. O que é que a gente tem sobre essa questão dentro da literatura espírita. E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na questão 76 da obra, uma resposta que os Espíritos oferecem a Kardec quando ele pergunta o que são os Espíritos. E os Espíritos respondem que os Espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. A nossa casa não são os planetas. Nós somos habitantes do universo. São determinadas circunstâncias evolutivas que fazem com que nós estejamos em um mundo ou em outro mundo. Mas os Espíritos, eles não são pertencentes aos planetas. Nós não somos espíritos segregados à Terra, presos à Terra e vinculados à história dela. Nós estamos aqui em função de nosso grau de evolução ser compatível com aquilo que o planeta pode nos oferecer. Aqui é onde estão os nossos amores, então a gente acaba reencarnando aqui. Mas nós não pertencemos ao planeta Terra. E na questão 276, a gente vai encontrar, 176, a gente vai encontrar uma outra questão que os Espíritos contam, que os mundos são solidários entre si. Ou seja, há uma relação entre os planetas. As populações que não ficam segregadas aos mundos, elas podem promover entre si um processo de migração entre os espíritos. E como é que é o mecanismo deste processo migratório? O que conta a doutrina espírita sobre isso? Os processos migratórios, eles são tratados de uma maneira assim diferente, ainda que não seja tão profunda, mas de uma forma bastante elucidativa, no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 37. Nesse item, Kardec vai dizer que as migrações planetárias, elas ocorrem de duas naturezas diferentes. Então, tem momentos que elas são migrações individuais e tem momentos que elas são migrações coletivas. Então, há dois momentos do mecanismo de evolução dos planetas. Há um momento em que nós evoluímos de maneira mais lenta e outro a gente avança de maneira mais rápida. No livro A Gênese, no capítulo 18, que é um capítulo detalhadíssimo sobre a questão da transição planetária, há um momento dentro desse texto, no item 2 do capítulo 18 da Gênese, aonde Kardec vai comentar que a evolução dos planetas, ela tem dois ritmos. Tem um momento em que ela vai devagarinho, ela vai lento, momento de evolução lenta do orbe. E existe um outro momento em que ela avança de uma maneira mais rápida. Então, há esses dois momentos na história dos mundos. E a gente fica, meu Deus, mas o que é que faz com que, em certos momentos, o ritmo do planeta seja mais vagaroso e, em outro momento, o ritmo seja mais rápido? A resposta está lá naquele texto da Gênese, no item 37 do capítulo 11,
onde Kardec assevera que existem dois momentos diferentes de migração. Num momento de migração ocorre a migração individual e no outro ocorre a migração coletiva. E como a gente é muito curioso, a gente fica lá querendo saber, mas o que é que faz ter a migração coletiva? O que é que faz ter a migração individual? Qual é a dinâmica disso? Quais são as características desses processos migratórios? E no item 35, a gente estava falando do 37, no 35, 2 acima desse, ocorre um detalhamento de Kardec sobre esses fenômenos da migração dos espíritos, em que ele vai dizer que a migração individual, ela ocorre nas condições normais do planeta. O que é a migração individual? É a retirada individualmente de um espírito. Então, o mundo está indo dentro de um certo ritmo evolutivo, mais ou menos normal, um ritmo lento, vagaroso, e alguns espíritos são retirados do planeta na medida em que eles alcançam uma condição espiritual melhor. Então, as migrações individuais, elas ocorrem no período de normalidade do planeta, no período das condições normais, retiram-se os espíritos individualmente, sempre para mundos melhores, e a convite. O espírito aceita? Não. É como se fosse um aluno que, quando chega na metade do ano, ele já se alfabetizou. Aí a professora diz: vai ficar perdendo tempo com esse menino, vamos passar ele para a próxima professora. Aí pega o garoto e já transfere, ele ganha um ano de estudo. É mais ou menos isso. Mas isso não é obrigatório, isso é facultativo. Quando a gente lê o livro Renúncia de Emmanuel, por Chico Xavier, nós vamos encontrar ali a história de Alcione. Alcione era um espírito ligado à história da Terra. Era um espírito ligado ao nosso planeta, mas que recebeu um convite e foi. Mas o fato de ter ido não quer dizer que ela não poderia vir aqui para rever os amados e tentar impulsionar os que haviam ficado na retaguarda. Então, ela é bem tipicamente um espírito que evoluiu fora do período singular, evoluiu na janela da normalidade, então ela recebeu o convite e ela foi. Bezerra de Menezes também recebeu um convite, mas ele achou por bem ficar, pelo menos até onde se sabe. Achou por bem ficar, decidiu que não queria ir, que queria ficar por aqui. Não é muito típico o convite na janela das transições planetárias, não é muito típico. O mais típico é que esses espíritos sejam convidados fora da janela da transição, porque na janela da transição planetária a migração que se espera é a migração coletiva, que tem uma característica, Fátima, completamente diferente daquela anterior. Nos processos de desenvolvimento migratório que acontecem durante a transição planetária, a migração não é individual, é coletiva. A migração não é para um mundo melhor, é para um mundo pior. A migração não é facultativa, ela é compulsória. Os espíritos, então, eles têm um período, como se fosse uma espécie de período letivo, no qual eles vão aprendendo e podem se adiantar, migrando individualmente para lugares diferentes. Mas eu posso ter espíritos que acabam ficando até o final do ano. E quando chega no final dessa janela de tempo, entra o período da transição, em que vários fenômenos vão acontecer e esses fenômenos vão terminar com uma migração planetária, que é a retirada de um elenco de espíritos que estão nesse específico planeta para que eles sigam para outro orbe. Importa dizer que esses processos de
transição planetária, eles não são igual ao Enem, não, que tem número de vaga limitado. Tem vaga para todo mundo. O nosso problema é que a gente nem sempre se interessa de alcançar o êxito, e aí a gente acaba sendo conduzido para um outro orbe, para a continuação do nosso processo evolutivo. E esse fenômeno da migração, ele não é um fenômeno que a gente possa dizer assim, mas aí negou a lei do progresso, porque o cara já estava aqui nessa condição, vai para um mundo inferior. Como é que vai ser? Ele não perde as suas conquistas, ele não perde os seus saberes, mas ele vai para um mundo mais primitivo, porque ele tem ao mesmo tempo a possibilidade de impulsionar o progresso com o conhecimento que ele tem, e ao mesmo tempo ele tem a chance de, no fenômeno migratório que ele experimenta, ele ter a sensação do degredo. Eles não são degredados, mas ele se sente degradado, ele se sente abandonado, ele se sente expulso. Não é um fenômeno real. O que Deus está fazendo, na verdade, é um processo natural de evolução dos espíritos. Mas nós temos a tendência de achar que, como nós não ficamos no planeta, a gente foi punido. Na verdade, é um fenômeno natural em que os espíritos eles são aproveitados de um planeta para outro, já que eles não pertencem aos mundos, mas pertencem ao universo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, quando Allan Kardec está definindo as características do mundo de provas e expiações, ele elenca 7 características, e uma delas diz que os espíritos dos mundos de provas e expiações são espíritos exóticos. E aí, quando a gente diz, nossa, espírito exótico, a gente começa logo a imaginar que é um espírito com 5 mãos, 8 olhos, desse tamaninho. E não é isso. Exótico não quer dizer esquisito. Exótico quer dizer de outro lugar. Quando a gente está aqui no Nordeste e come algumas comidas daqui, para vocês é muito tranquilo comer. Mas para quem vem de fora, comer um cuscuz com carne seca e uma macaxeira, não é muito comum. A gente falar do norte como um açaí, né, com peixe frito, sem açúcar, que é como o caboclo da Amazônia come. Lá para nós aquilo é normal, para vocês é uma comida exótica. Então exótico é aquilo que é de outro lugar. O que mostra que os espíritos de provas e expiações, eles migram com certa frequência, tá? Porque a janela de tempo para eles é às vezes insuficiente, e eles migram e experimentam um período de provas e expiações de novo, aí eles não aproveitam, migram de novo, e assim eles vão migrando até que aquela casca dura vá amolecendo e eles possam então aproveitar as oportunidades e avançarem verdadeiramente no nosso processo evolutivo. Tem muita gente, né, mesmo espírita, que diz assim: Terra está do mesmo jeito, não evoluiu foi nada, desde Jesus até hoje está tudo igual. Isso não é tão verdadeiro assim. Porque na medida que a história foi acontecendo, alguns espíritos eles foram aproveitados. Olha, esse aqui já não precisa mais estar no mundo de provas e expiações. Aí muitos foram colhidos durante esse período. Então a janela de tempo da história da humanidade foi um período onde, ao longo do tempo, foi se fazendo esta colheita dos espíritos para que eles pudessem ser aproveitados. Uma boa imagem do que possa representar essa colheita que é feita dos espíritos durante o período de chamada normalidade da evolução pode ser representada por uma pessoa cozinhando nhoque. Vocês já cozinharam nhoque? A gente prepara a massa, bota na água quente, não é isso? E joga tudo na água quente e bota para ferver. Como é que eu sei que o nhoque está pronto?
Aí o espírito, opa, esse que já boiou, tira. Os que não boiaram vão ficando na fervura. Então muitos de nós somos aquele figurinho que já experimentou muita fervura, mas ainda não subiu. Mas vai subir. Vai subir. Mas alguns já estão há mais tempo. Então eles vão fazendo essa colheita. Quando chega o período da chamada transição planetária, não é muito típico que eles migrem. Por que não é típico que eles migrem? Por duas razões. Primeira razão, o planeta já está em transição. Já vai melhorar mesmo. Daqui a 500 anos, 600 anos, sei lá, já vai ser melhor. Por que eu vou mandar um cabra embora se daqui a 500 anos ele vai estar num planeta que tem o padrão evolutivo que ele gostaria que tivesse? Então é melhor que ele fique. Deixa ele ficar aqui, ele fica aqui, não precisa ir. Não é uma coisa que ele diz, nossa, quero esperar 2.000 anos, então migra, deixa ele migrar. Mas está na janela da transição, fica, meu filho. Porque já vai acontecer a mudança, então evidentemente nós vamos ter uma sociedade melhor. E a segunda razão é porque quando entra o período da transição planetária, ocorre tanta coisa nesse período que o que a gente mais precisa é de espírito equilibrado para ajudar o barco a não virar. Então, se eu tenho um espírito que está em melhores condições, soltá-lo não é conveniente. O melhor é que ele fique. A literatura espírita que trata sobre essa questão, através de Manuel Filomeno, nos fala que na janela da transição planetária, muitos espíritos vieram para ajudar. Então não faz muito sentido. Veio um monte de gente para ajudar e eu solto um daqui de dentro. Não, papai, fica também. Então vem uns e você também fica, porque já vai acontecer o processo de transformação. Então, as migrações espirituais, elas têm essas duas naturezas. A depender do período em que nós estamos, nós poderemos estar na janela da normalidade, na retirada gradual, ou se nós estivermos na chamada transição planetária, ali é um período de convulsão em que o término dessa história vai ser, na verdade, a retirada final dos espíritos que não acompanharam o progresso. Mas, e no caso específico nosso, a gente já está na transição, não está? Já começou? Esse negócio, pelo amor de Deus. E a literatura que o Espiritismo nos oferece nos diz que nós estamos, sim, nesse período da chamada transição planetária. E alguém poderia dizer assim, mas a transição planetária já começou? Começou quando? Alguns podem dizer que começou quando Jesus veio à Terra, porque trouxe uma notícia maravilhosa que transformou a humanidade. É um raciocínio razoável. É um bom raciocínio. Mas alguém pode dizer que não foi. A gente iniciou a transição planetária com a chegada da doutrina espírita. Também, possibilidade, alguém pode também dizer isso. Mas a obra de Kardec traz uma informação de quando foi que ela começou. Nós encontramos no livro A Gênese, no capítulo 8, no item 9 dela, uma informação que nos diz quando que a transição começou. Há uma mensagem do Dr. Barry, nesse trecho da obra, em que ele diz o seguinte, que a transição teria começado há quase um século. Eu aproveitei para fazer as contas, né? 1867, que a mensagem era de 66, então tirei ali quase um século. O que aconteceu de importante para poder fazer as continhas? E bateu ali em cima da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela pode, de maneira bastante razoável, ser apontada como o início do processo da transição planetária. Por quê? Não pela Revolução em si, tomada da Bastilha,
o processo de levada para a guilhotina de Luís XVI, Maria Antonieta. Isso aí não. Isso aí, de certa maneira, tem uma importância. Mas a humanidade viveu muitos períodos de guerras, de convulsões, etc. Mas a transição planetária, ela pode ser vista de maneira mais efetiva em função das mudanças ideológicas que o mundo passou a viver a partir da Revolução Francesa. Até o período da Revolução Francesa, com todos os balanços que a humanidade tinha, a crença movia a criatura humana. Nós nunca tivemos na história da humanidade nenhuma situação na qual a descrença norteasse o comportamento humano. Mas quando veio a Revolução Francesa, nós abandonamos a crença e abraçamos a ideia do ateísmo como nunca o Ocidente viveu. O Ocidente, a partir da Revolução Francesa, ele vai ter vários pensadores que vão propor para o homem o afastamento nosso das visões religiosas que nós tivemos até o final do século XVIII. E esse movimento de afastamento a gente até entende, porque a religião cometeu muitos excessos nos séculos anteriores. Houve muito abuso, muita tortura, muita fogueira. E aí se questionar, em nome de quem uma religião queima os outros na praça pública? Em nome de quem que tortura e mata? Em nome de quem que faz uma guerra? Como é isso? Como que pode uma religião? Não pode isso. Então é uma sociedade muito hipócrita, com uma série de preconceitos, uma vigilância absurda, realmente, indiscutivelmente, realmente, era um lugar bem complicado. Período da história, da Idade Média, Idade Moderna, nossa, nós cometemos muitos excessos em nome da religião, o que justifica esse processo de ruptura e de afastamento da ciência e da filosofia em relação à religião. É plenamente compreensível. O problema é que a partir daí não foi questionado apenas a religião, mas foi questionado também todo o processo de crença em alguma coisa que não fosse simplesmente matéria. É um período de muitos pensadores, veio o positivismo de Augusto Comte, que tem questionado de maneira muito profunda tudo aquilo que se acreditava que não pudesse ser apreciado pelos 5 sentidos. Nós temos um pensador, Feuerbach, que foi um grande pensador contemporâneo de Kardec, nasceu em 1804 também, e que é o primeiro a levantar a bandeira de que a humanidade deveria retirar todas as crenças para que ela pudesse ser uma sociedade mais feliz. E aí muitos depois dele se seguiram e nós tivemos um período muito marcado por esse processo de descrença. Então, a gente até poderia dizer, realmente, esse período, ele marca uma fratura no pensamento humano. Nós nunca tivemos isso antes. Nunca tivemos. E isso iria ter graves sequelas na nossa sociedade. Existem muitas pessoas que estão esperando a transição planetária em cima de alguns sinais que possam acontecer na nossa sociedade. O livro Apocalipse é cheio de sinais, é o sol que cai, uma estrela cai, a lua vira sangue, o sol perde sua luz, tantas taças, tantos anjos que derramam taças e morre gente, morre mais gente, morre um terço, morre um terço, aquele um terço. É tanta confusão, então as pessoas ficam às vezes muito focadas nessa ideia de que deve existir algum fenômeno geológico dessa ordem. A gente, quando vai para o cinema, os filmes de cinema são tudo voltados para esse cinema catástrofe, que o sol está aumentando a intensidade da sua luz e vai torrar todo mundo, vão morrer todo mundo queimado, vai cair um meteoro na Terra, a Terra vai partir no meio. Nossa, é um vírus que vai... Gente, nossa, a gente sai do cinema torrado. E no livro A Gênese, no capítulo 18 também, exatamente no item 7, que é um texto de Kardec, ele diz
que não são as entranhas do planeta que se movimentam. A transição planetária não é medida por uma mudança geológica da Terra. Não são vulcões, furacões, tufões, maremotos, guerras, tsunami, pandemia, que justifica que a gente entrou numa transição. Porque a gente sempre teve pandemia, maremoto, terremoto, tsunami, praga, peste, guerra, fome, seca, enchente. O mundo sempre teve. Então não é isso que mede. É outra coisa que mede. E nós temos um texto interessantíssimo no livro Obras Póstumas, na sua segunda parte, no capítulo 31. É um texto que Kardec coletou uma série de informações, e quando essa obra foi publicada, em 1890, os autores colocaram, enxertaram a obra com essa mensagem. É uma mensagem longa, mas era muito rica de muitas informações sobre a transição planetária. E ali, logo no primeiro parágrafo, no quarto parágrafo que a obra tem, essa mensagem, ela já vai dizer o seguinte: não procureis nos céus os sinais da transição, porque os sinais da transição estarão entre vós. Ou seja, é na nossa maneira de nós nos comportarmos que estão os sinais da transição. É a forma de nós vivermos que vai sinalizar que nós estaremos enfrentando esse processo da chamada transição planetária. E realmente ali, depois da Revolução Francesa e o século XIX, vem um conjunto de alterações muito significativas do pensamento humano, que vão empurrando a sociedade a muitas experiências extremamente preocupantes com relação ao futuro da humanidade. Os pensadores do século XIX, eles diziam que o homem do século XX seria um homem mais feliz porque ele estaria sem as amarras da religião. Ele estaria liberto desses preconceitos, dessas coisas que a religião tem. Não funcionou muito bem não, sabe? A gente hoje está bem mais perturbado do que a gente era antes. Com todos os senões da religião, e eram muitos, ela conseguia, com todas as dificuldades que ela tinha, ter mais condição de conduzir com equilíbrio as pessoas. Se você hoje vive numa região que tem muita dificuldade, e você tem fé, você diz assim: olha, esse ano não choveu, mas ano que vem vai chover. Vai chover. Tenho certeza que não vamos ter chuva ano que vem. Mas se você tirar a fé dessas pessoas, o que vai acontecer com elas? Elas vão se desesperar. E é muito do que aconteceu com a nossa sociedade em função desse sequestro da fé que foi feita na nossa sociedade ocidental desde o início do século XIX até os dias atuais. Então, se a gente pudesse dizer assim, o primeiro sinal da chamada transição planetária, por essa lógica que o Espiritismo nos coloca, é o advento dessa onda de ateísmo que assolou a Europa e que destruiu muitas vidas e muitas famílias, pessoas a partir daí. Um segundo sinal que a gente também pode observar é que quando o materialismo se estabeleceu sobre o planeta, houve a eclosão de uma série de doutrinas para desconstruir as crenças de que realmente não existia nada. O Espiritismo é o grande representante desse fenômeno. Mas não foi só o Espiritismo que surgiu nesse período. Muitas doutrinas outras também surgiram, que falam sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre imortalidade da alma, todas do século XIX. Nós temos doutrinas interessantes que também surgiram. O diferencial da doutrina espírita em relação a essas outras é porque essas outras doutrinas, também do século XIX, elas tinham um guru, alguém que disse: olha, o mundo espiritual é desse jeito. E quando você tem um médium só para trazer informação, esse médium pode se equivocar. Ele pode acertar muito, mas ele pode errar também. Ele é só assim. Ele pode ter uma crença equivocada.
Quando nós vamos para a doutrina espírita, nós temos uma garantia de mais estabilidade da crença por um princípio que Allan Kardec utilizou, chamado universalidade dos ensinos dos espíritos. Ou seja, consulta vários grupos, em vários países, vários médiuns, e vamos ver se existe convergência nas ideias para que a gente possa admitir isso como uma verdade, para não correr o risco de a gente se abraçar com uma coisa que um médium diz que pode não ser legítimo. Então isso foi muito bom para que a doutrina espírita tivesse a estabilidade que ela tem diante das outras. Eu não estou criticando nenhuma das outras doutrinas irmãs, também do mesmo período do século XIX, mas o Espiritismo tem esse diferencial, que foi um método utilizado por Allan Kardec. E aí que no século XIX, junto com o materialismo, que digamos assim, puxava o mundo numa direção de ruptura com a conexão com o divino, você vai ter para o outro lado um outro movimento revelando para nós de maneira clara pela mediunidade essa questão sobre o mundo espiritual e os fenômenos que existiam e a própria codificação kardeciana como o ponto máximo dessa estruturação do saber espiritual para fazer o contraponto deste primeiro sinal da transição, como se fosse o primeiro e o segundo sinal que a gente tem. O terceiro ponto que a gente vai observar e que acontece nesse período da transição planetária é uma encarnação maciça de entidades profundamente perturbadas. Espíritos extremamente desequilibrados e que encarnam no planeta no período da transição planetária. Às vezes a gente fica assim, quando vê que é um espírito perturbado, pensa logo no cunhado, mas não é o cunhado. É perturbado mesmo. São espíritos que desequilibram a humanidade. Eles trazem pensamentos extremamente nocivos. Eles trazem dentro de si propostas que promovem verdadeiro desequilíbrio nas estruturas da sociedade. Eles vêm propor o ódio, a violência, o desamor e todo um conjunto de manifestações de desequilíbrio no campo da sexualidade, sede de poder, egoísmo desmedido, desrespeito ao meio ambiente, avareza. Então, essas entidades, elas encarnam de uma maneira muito intensa no período da transição planetária. E a gente diz assim, mas por que Deus fez isso, pelo amor de Deus? É porque a gente precisa se definir, gente, se nós somos de lá ou de cá. Então, às vezes, a gente vai se escondendo na sociedade, a gente é meio bom, meio mal, meio bom, meio mal, e os espíritos ficam com dificuldade para saber, afinal de contas, esse cara presta ou não, querido? O que fazer com ele, pelo amor de Deus? O que a gente vai... Como é que eu vou... O que a gente vai resolver com relação a isso? Então, a gente usa para poder definir os espíritos a encarnação dessas entidades profundamente perturbadas, que elas, quando caem na Terra, elas promovem um tipo de movimentação na sociedade que pode ser chamado de movimentos catalisadores. O que é um movimento catalisador? Que é como se fosse um imã, atraindo as pessoas, e as pessoas vão saindo da sua toca e vão se juntando e vão dizendo, então esses aqui são assim. Por exemplo, vem um e cria uma proposta de profundo desequilíbrio no campo da sexualidade e normaliza a promiscuidade. Vários parceiros sem nenhum tipo de critério, as pessoas procurando a compensação das suas fragilidades emocionais no campo da sexualidade. Então, essas entidades, quando elas vêm e trazem essas propostas, elas atraem muita gente, que não necessariamente são iguais a eles, mas se sentem atraídos e vão. E quando você percebe, em volta dessas ideologias tem um monte de gente que vai facilitar, como diz um amigo meu espírito, vai facilitar que os mentores depois joguem a rede para pegar quem vai ter que levar.
Porque é como se tivesse areia misturado com limalha de ferro. Como é que você vai catar a limalha no meio da areia? Aí você pega um imã e passa assim. Aí toda a limalha vem, pronto, você já sabe. Então esses movimentos, eles têm exatamente esse objetivo, de saber quem somos nós. Não precisa ninguém ficar assustado. E existem 4 condutas que a gente pode tomar durante a nossa convivência com essas entidades. Uma das condutas que a gente pode ter é gostar da doidice que eles trazem. Gente, eu gostei desse negócio. Achei lindo isso, acho que eu vou também. E aí, a pessoa que não tinha coragem sozinha, quando ela se vê sugerida por alguém para fazer, ela vai e faz. E aí tem muita gente fazendo, mas tá todo mundo fazendo também. E aqui eu vou passar uma questão para vocês. O que acontece com a lei de Deus quando muita gente decide fazer o que é errado? Como é que a lei de Deus se comporta? Como é que ela se ajusta quando muita gente está fazendo uma coisa errada? O que a lei de Deus faz quando muita gente está errando? Como é que a lei de Deus se comporta? Ela não muda. Porque a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Quando tem muita gente fazendo coisa errada, é porque tem muita gente fazendo coisa errada. Não vai mudar, o errado não vai virar certo. Porque muitas vezes nós pensamos, mas todo mundo faz. O fato de todo mundo fazer, vai ter mais gente fazendo errado. Mas Deus diz assim, gente, eu acho que vou ter que mudar essa lei aqui. Tem muita gente fazendo. Vou dar uma arrumada, não arruma. A lei continua do mesmo jeito. Só que mais gente errada. Olha, vocês têm uma ideia de uma dessas movimentações catalisadoras. No início dos anos 2000, por ali mais ou menos, houve um movimento, numa certa parte do nosso planeta, que chamava jovens do mundo inteiro para se filiarem numa determinada instituição que se apresentava como religiosa para matar pessoas. As pessoas migravam de outras partes do país para ir para lá para matar os outros. Aí você diz assim, mas é uma religião? Não pode ser, será que é? Será que não é? Como é que é isso? Então veja como esses movimentos, eles vão despertando na gente a percepção de que nós, na verdade, somos espíritos que temos algumas coisas em nós que, quando há esses convites, a gente se descobre interessado por isso. Aí quando você vê, está cheio de jovens da Europa, do Brasil, que saem daqui para ir para esses lugares para assim, se ligarem a esses movimentos de violência. Então são coisas assim muito preocupantes. E a primeira das características que mostra que nós somos espíritos complicados é quando a gente tem um desses movimentos enlouquecidos e a gente se joga junto com eles. Essa é a primeira das condutas. Mas eu disse que eram 4. A segunda característica que tem é quando, diante desses movimentos loucos que tem na sociedade, a pessoa vê aquela loucura e diz assim, esse pessoal aí, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí tem que botar no paredão e matar todo dia. Se eu acho que a solução na sociedade para quem pensa diferente de mim é matar quem pensa diferente, eu também estou revelando que eu sou uma pessoa desequilibrada. Porque nunca se pode imaginar que a violência possa ser a solução para as nossas questões. Isso aqui, o livro dos Espíritos é esse? Acho que é esse aí. Eu vou até aproveitar para ler aqui um trecho do livro dos Espíritos, para vocês não dizerem que eu estou inventando. Livro dos Espíritos, conclusão, última parte, último parágrafo. Vocês chegam em casa, vocês acham que vão ver. No último parágrafo, do último trecho da conclusão, os Espíritos dizem assim:
Cadê? Que conclusão aí. É lá no finalzinho. Diz eles: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Se tem alguém instigando o mal no mundo, não são os bons espíritos. Segundo, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Nenhum espírito superior faz sugerir que se mate alguém ou que se provoque violência com alguém. Nenhuma forma de violência e assassínio com teclado, com arma branca, arma de fogo, o que quer que seja. O assassínio e a violência, em qualquer faixa de idade, desde a concepção até o último suspiro, e nenhuma forma de agressão são validadas pelos bons espíritos. E continua o texto: jamais excitaram o ódio dos partidos. Então, se existe alguém excitando o ódio de partidos, também não são os bons espíritos. Quando nós fazemos algo nessa direção, nós não estamos a serviço do bem. O bem não pode se valer das armas do mal para construir uma sociedade melhor. Então, aqui a gente vai logo de pronto perceber que na estrutura da nossa sociedade, os movimentos catalisadores, eles podem despertar espíritos para que eles se liguem e se filiem a essas hostes de perturbação, ou eles se revelam porque eles ficam com ódio da perturbação e dizem: esse pessoal tem que matar tudinho, vão matar tudo, pensa diferente, nós temos que morrer. Então esse tipo de pensamento também revela que nós somos espíritos atrasados. Uma terceira situação que pode acontecer: a pessoa diz assim: o mundo já está tão perdido, tem mais jeito, eu até larguei de mão, porque esse negócio de drogas, isso aí já acabou, o mundo já acabou, você cresce com isso, larga a mão. Ou seja, nós desistimos do bem, como se nós tivéssemos alguma possibilidade de mudar o planeta. Nós não mudamos o planeta, nós mudamos a nossa história, a nossa individualidade. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu ambiente, relação à minha família, meu ambiente de trabalho, para que a transição aconteça em mim. Tem muita gente que acha que a transição planetária vai acontecer da seguinte maneira: a pessoa ficar numa janela olhando lá fora, e aí, já virou? Não. E aí, já é? Não, não é. Já, opa, então agora eu vou me transformar. Não é assim. Não é a mudança do mundo que vai fazer com que o homem decida mudar. É ao contrário. É a mudança de cada um que vai fazendo o planeta se transformar. É um por um que vai virando, um por um vai se transformando, e a transformação dos indivíduos formarão uma sociedade melhor. Então eu não devo esperar que chegue o período pós-transição para que eu diga: gente, agora eu vou mudar. Não. É a nossa mudança agora que vai fazer a mudança acontecer. Neste salão já tem gente que já está no período de regeneração, já atravessou a transição. Tem gente que ainda está se debatendo na transição. E tem gente que ainda está em provas e expiações, guardando mágoa, tendo raiva, desejo de vingança, envolvido com uma série de sentimentos ainda muito típicos do planeta lá para trás. Então é a mudança de cada um. Se a gente fosse ser assim bem rigoroso e literalista, a gente poderia dizer que, a rigor, não é uma transição planetária da espiritualidade. Não é uma transição planetária, é uma transição da humanidade planetária. Porque é o ser humano que está em processo de transformação. Aí a mudança nossa vai gerar uma sociedade melhor. Mas isso vai sendo feito em função dos minhocos que vão subindo, que vai permitindo. Agora o minhoco, quando subir, já não sai mais. Mas subiu, fica na panela, esperando os irmãozinhos subirem também. Então, nós vamos viver um período dessas coisas todas. Então,
Ou eu me alianço com o mal, ou eu odeio o mal, ou eu desisto do bem. E tem o quarto grupo, que é o que entende que não vai mudar o planeta, mas ele vai fazer a mudança no que ele pode fazer, na possibilidade que tem. A chegada desses espíritos perturbados teve como consequência no mundo espiritual um outro movimento, que eu poderia dizer que seria o quarto sinal da transição, que foi a chegada de gente boa para cá. Não chegou só gente ruim, não, chegou gente boa também. Chegou o pessoal para ajudar na transição. Só que o pessoal que veio para ajudar não veio no mesmo número dos que vieram para atrapalhar. Porque os que vieram para atrapalhar, se a gente pode assim dizer, eles precisam dessa experiência. Eles precisam, porque vai que eles se transformem. Ah, mas isso vai ser ruim para nós. Tem que viver com esse pessoal. Mas é assim mesmo que é a evolução. A gente vai lidando com eles e vai aprendendo a lidar e vai crescer. Eles vão ajudar com que a gente demonstre se nós já somos espíritos resolvidos ou ainda somos almas em processo de profundo fenômeno de adoecimento espiritual. E aí, essas entidades melhores também encarnaram na Terra. Também encarnaram. Em número menor. Porque se elas vierem em um número muito grande, o que vai acontecer é que elas vão acabar fazendo o trabalho que é nosso. Elas não podem vir aos milhões agora, elas poderão vir aos milhões depois, mas agora não dá para ver aos milhões. Se elas vierem aos milhões, a gente nem vai conseguir mudar mais, porque eles vão fazer tudo. Então tem que ter pouquinho para impulsionar a gente, porque eu tenho que fazer o meu esforço de transformação. Eu não posso querer que simplesmente a humanidade se transforme pela minha mudança individual, vai mudar tudo. Cada um vai fazer esse papelzinho e a Terra vai se transformar como um todo. O problema é que quando aquela onda de ateísmo se juntou com essas entidades perturbadoras, gerou um processo terrível na humanidade, que é essa época que a gente está vivendo. Que eu poderia dizer que seria um quinto sinal da transição, o império das imperfeições. Uma loucura, o planeta está virado de ponta cabeça. Nós estamos vivendo um período muito difícil espiritualmente. Todas as portas do desequilíbrio estão abertas. Não existe nenhuma porta mais fechada, abriram todas as portas. Sabe por quê? Para saber por onde você passa. Porque se as portas estivessem parte delas fechadas e parte abertas, eu não teria certeza se eu sou bom. Então, para saber se você é bom, abre tudo e diz que está tudo certo. Tudo que você fizer hoje está certo. E agora vamos ver por onde você vai passar. Aí a gente vai medir se verdadeiramente eu sou movido pelo amor, pela tolerância, pela fraternidade, pelos sentimentos positivos, ou se eu sou um espírito ainda endurecido, preconceituoso, ríspido, duro, que não perdoa, amargo. Vou ter que saber quem sou eu a partir dessas experiências. Então, após esse momento tormentoso que a gente está vivendo, nós poderíamos identificar um sexto ponto. Para quem já se perdeu, o primeiro foi a chegada do ateísmo. A segunda, a chegada das doutrinas espiritualistas. O terceiro, a encarnação maciça dos maus. O quarto, a encarnação dos bons. O quinto, o império das imperfeições. E o sexto, que não necessariamente vai vir depois, mas ele já está acontecendo, é o período do testemunho. A gente vai ter que dar um testemunhozinho para poder mostrar que a gente está bem. Não é? Então a gente tem que ter, evidentemente, algumas experiências para provar que nós estamos de fato desejosos do bem. Para não correr o risco da gente nunca experimentar um sacrifício e achar que já somos espíritos resolvidos.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, último parágrafo, diz assim: e para aqueles que não recuarem diante de suas provas, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. O que é esse testemunho? É a gente colaborar nos postos mais difíceis da grande obra de regeneração da humanidade. Ou seja, tem lugares por aí que a gente precisa levar essa mensagem. No Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, é dito lá que a transição só acaba quando o Evangelho for pregado em toda parte do mundo. Então a gente precisa ir para esses lugares para pregar. Ou seja, essa mensagem vai ter que chegar nesses outros lugares. E quando se fala que a gente vai para os postos mais difíceis, evidentemente não é na capital da vaquejada, não é na capital da Sulanca, né? Da Sulanca, nem é na capital do Agreste. É longe, gente. Vocês vão abrir o jornal, vocês vão assistir, o que está mais complicado do planeta. Provavelmente é para lá que nós iremos. A gente ouve muito falar que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E as pessoas ficam querendo que esse sentido de pátria do Evangelho, coração do mundo, é que aqui todo mundo se ama, todo mundo se beija, todo mundo fique lindo, todo mundo dê bom dia. Não é isso não, não é isso não. O papel do coração para o mundo é bombear sangue. É bombear nós do sangue. Porque veja, todo mundo sabe que Deus é brasileiro, isso é fato. Mas Jesus não é brasileiro não, Jesus é o governador do planeta. Aí analisa comigo, por que ele botou toda a literatura escrita num lugar só? Não está na cara que isso aqui é um centro de formação? Isso aqui é uma universidade de espiritismo. Mas não é lógico que fique todo mundo aqui. A lógica é, ele está formando todo mundo para quê? Para depois, numa próxima encarnação, a gente derramar sobre o planeta. Olha, eu não sou médium, não sou nada, não enxergo nada, não sinto nada, não vejo nem, mas eu posso fazer uma análise lógica. As pessoas falam muito que há uma tendência do espírito de renascer na família que ele já foi do passado. A gente renasce neto, bisneto de nós mesmos, é muito comum. Porque já, eu estou reencarnação do meu bisavô, reencarnação do meu tataravô. Isso é comum. Então, se isso é razoável, eu posso imaginar que nós sejamos a reencarnação de algum antepassado nosso. Se o Brasil tem 500 anos, onde nós estávamos há 700 anos atrás? Está aí a boa indicação para onde a gente vai. A gente deve ter feito muita besteira lá. Aí veio para cá, pegou um conhecimento e aí volta. É só dar uma olhadinha no sobrenome. De onde vem a família? Então talvez a gente vá para fazer esse tipo de atividade nesses outros lugares. É plenamente possível que isso venha a acontecer. Mas ficar no Brasil, todo mundo que está aqui, não está na lógica não. A lógica é que a gente se espalhe por sobre a terra. E tem muitos espíritas que têm uma gemessão danada, aí ficam dizendo assim, ai, porque vou me enganar, ai, que eu sou um coitadinho. Gente, não tem que acabar com isso, não é verdade. O que está previsto para os espíritas não é a migração planetária, é a migração intraplanetária, é sair daqui para ir para lá, para ir para a faixa de Gaza, para o Afeganistão, Os que quiserem ir para a Europa, não se iludam, que o negócio está feio lá também. Está feio lá. Então não queira. Então eu vou querer ir para a França. Aí eu quero ir para a Inglaterra. Para você ver. O mundo todo está em transição, está em convulsão, gente. Está em convulsão.
Então a gente vai renascer não necessariamente para entregar espiritismo em outro lugar. Muitos de nós vamos renascer para ser muçulmano e estudar o Corão, só que vai ter uma visão mais doce, olhando, não, isso não pode ser assim. Outros de nós vamos renascer como sacerdotes católicos, como pastores protestantes, outros como filósofos. Não dá para escolher muito não, tá? Quem não quiser ir, eu vou pedir para que essa pessoa vá lá para o Planalto Central. Quer ficar no Brasil, vai falar que tem que arrumar o país. Então nós temos, na verdade, grandes desafios. Não é lógico o governador planetário pegar todo mundo que está aqui, dar todo esse treinamento de espiritismo e depois dizer, agora vocês vão sair do planeta. Não é lógico. O lógico é dizer, não, eu dei este curso para vocês agora irem para lá. Então, nós vamos nascer no mundo das artes, no mundo da política, no mundo da ciência, no mundo da filosofia. Alguns, evidentemente, vão divulgar o espiritismo, é lógico, mas nós estaremos espalhados por sobre o planeta. Isso é o que se desenha para o período final da transição planetária. E quem é que vai migrar da Terra? Quem vai migrar do planeta está no capítulo 18 da Gênesis, no item 27, no primeiro parágrafo, no finalzinho dele. É o seguinte: quem migra da Terra? Os maus não tocados pelo bem. Os maus não tocados pelo bem são aqueles de nós que parecem um tatuzinho, sabe? Se enfia num buraco e não sai, o Welsh Washington, não sai. O sujeito não muda, ele diz, não, eu sou assim mesmo, eu não vou sair. Então ele fica ali dentro do buraco e ele não saiu. Ele tem várias encarnações, mas ele não se mexe, ele não se transforma. Esse é o mal não tocado pelo bem. Cometo o crime, fiz e faço de novo, não tenho remorso. Esse é o mal não tocado pelo bem. Eu sou cruel e gosto de ser cruel. Eu não recuo na maldade que eu faço. Então, esse tatuzinho, que são os maus não tocados pelo bem, são os que possuem o perfil típico dos que migrarão do planeta. Nós não somos isso, né? A gente parece mais com um bichinho de preguiça, né? Está andando devagarinho, mas está andando. Para nós, o mal não tocado pelo bem sai do planeta. O mal tocado pelo bem, que é o nosso caso, a gente é mal, mas é tocado pelo bem. A gente faz as besteiras, depois chora, pede desculpa, depois faz de novo, né? Mas a gente sente, a gente não gosta de ser mal. Mas assim, tem tanta dificuldade. Então nós estamos mais parecidos com o bichinho de preguiça. Então a nossa perspectiva, olha bem, a nossa perspectiva é que na verdade era para ele. Então ele brincar só. Então, a nossa perspectiva é que a gente vive dentro do planeta. Desafios enormes vão acontecer. Não será fácil. Não pensem que será fácil. Os postos mais difíceis. Lembrem que Jesus disse, eis que vos envio como ovelhas ao covil dos lobos. Imagina a cena, uma ovelha indo para o covil dos lobos. É o que nos aguarda, mas nós não podemos ter medo, porque nós sabemos da imortalidade, sabemos de tudo isso, mas os desafios que se avizinham no horizonte são bastante grandes, e a gente vai ter um apoio espiritual enorme para essa tarefa. Só nesse momento é que a transição planetária vai se concluir. E aí, aqueles que forem mais endurecidos saem,
e a terra se torna um lugar melhor. Tem vaga para todos nós. A gente só tem que decidir se a gente está disposto a andar, disposto a marchar na direção do progresso, ou se nós estamos interessados em repetir essa experiência longe daqui, vai começar tudo de novo. Não parece muito típico que seja nosso caso. Então a gente se prepare para os grandes empates que nós teremos, aprendendo a amar, a perdoar, a entender, a exercitar em casa, a viver esse processo de mudança intensamente, para que a gente leve o perfume do amor onde quer que a gente caia, para contribuir com o governador planetário na grande obra de regeneração da nossa humanidade. Muito obrigado.